Olá, galera do Ensino Fundamental. Sou o professor Renato Rocha e hoje vamos aprender a classificar ângulo em reto, agudo, obtuso ou raso. Então, o que é um ângulo reto? Começando por ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Temos aqui um transferidor de 180 graus e um ângulo. Ele mensurando um ângulo, né? Medindo um ângulo aqui. Você observa que esse ângulo é 1/4, né, de uma volta. Então, eu classifico se esse ângulo tem o quê? 90 graus. Então, em exercício, muitas vezes, você não precisa utilizar o objeto para medir, né? Já na imagem, já tem um símbolo de 90 graus. Esse símbolo aqui com um quadrado e um ponto no meio, significa que esse ângulo é de 90 graus. Agora, se você tem um exercício que você duvida, não tem essa indicação e você quer saber se ele tem 90 graus, você utiliza o transferidor, eu posso utilizar o transferidor para determinar. Ó. Pode ver a reta de fé em cima de um lado, né? Em cima de um lado do ângulo e o limbo aqui indicando o quê? Que essa abertura aqui, ó, tem o quê? É uma abertura de 90 graus. Esse ângulo tem uma abertura de 90 graus. Ah, professor, mas eu não tenho transferidor e não vou fazer atividade. Não tem essa, gente. Eu posso utilizar o seguinte conceito, que objetos que também têm ângulos de 90 graus. No caso aqui, vamos utilizar o quê? Uma régua. Uma simples régua que você adquiriu muitas vezes no primeiro ano do ensino fundamental e nunca usou, né? Em geometria do sexto ao nono, você vai usar frequentemente em geometria. Nas aulas anteriores ao canal, eu ensinei como utilizar uma régua. Agora eu vou utilizar a própria régua para determinar o ângulo reto. Ó. Pode ver que o ângulo reto, né? Aos lados do ângulo, acompanha a borda da régua, tá? Tanto de um lado, ó, quanto na horizontal aqui, quanto na vertical. Então, indica que essa abertura do ângulo tem 90 graus. Então, o ângulo AOB é igual a 90 graus. Agora, vamos classificar ângulos. O ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, tá? Então, eu posso utilizar o transferidor, se eu tiver, não é? Utilizar o transferidor, indicar sua medida, ó, coloquei na reta da fé, a reta de fé de um lado do ângulo, e o outro lado indicou uma abertura de 45 graus. Uma abertura, então, menor que 90 graus. Então, eu classifico isso como ângulo agudo. Se eu utilizar um objeto, né? No caso aqui nós estamos utilizando a régua, um lado do ângulo ficará por baixo do objeto. Ó. Coloco o vértice do objeto aqui, que tem um ângulo de 90 graus, né? Ó. Um lado acompanhará o objeto e o outro ficará por baixo do objeto. No caso, ficou por baixo da régua, indicando que esse ângulo é menor que 90 graus. Tá? Agora, vamos classificar um ângulo em obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que tem sua medida é maior que 90 graus e menor que 180. Então, um ângulo obtuso maior que 90 e menor que 180. Vamos utilizar o transferidor se o exercício, né, pedir para determinar a medida. Vou colocar aqui em torno, ó, você tem aqui, está no lado, a reta de fé acompanhando um lado do ângulo e o outro lado indicando a abertura externa aqui, ó, em torno de 135 graus, tá? Uma abertura de 135 graus, então é maior que 90 e menor que 180. Então, classifico o ângulo EOF como um ângulo obtuso. Posso também utilizar a régua, o mesmo método, vértice com vértice, o vértice do ângulo com o vértice da régua, e observar o seguinte, que um dos lados ficará distante da borda da régua, configurando assim um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, temos aqui, ó, acompanhando, pode ver que aqui ficou distante, ó, essa borda, esse lado do ângulo ficou distante da borda da régua. Então, essa abertura é maior que 90 graus. Então, é um ângulo obtuso. Por que geralmente eu utilizo, estou mostrando para vocês a régua? Porque nos livros, né, didáticos, geralmente vem o quê? Dentro de triângulo, vem figuras pequenas para você utilizar o transferidor. Aí não alcança o limbo do transferidor para você medir. Então, é bem melhor você utilizar a régua para classificar ângulos, tá? Aqui, ângulo raso é o ângulo, né, de meia volta, ou 180 graus. Se você vem acompanhando o canal e a teoria de geometria, o que é?
um ângulo de ângulo raso é um ângulo igual a 180 graus, é uma reta o quê? Com duas semirretas opostas. Eu tenho a semirreta OB aqui e a semirreta OA, com sentidos opostos, configurando o quê? Que um é um ângulo de meia volta, né, na circunferência, então eu tenho aqui um ângulo de 180 graus. AOB é um ângulo raso, correto? Então vamos agora aplicar esse conhecimento em alguns exercícios, né? Exemplo, classifique os ângulos destacados como reto, agudo ou obtuso. Não pediu a medida, então não preciso usar o transferidor, né? Eu posso usar a régua, mais rápido, mais prático, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, porque passou da borda da reta, da régua. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque acompanhou a borda da régua. Esse ângulo aqui é um ângulo agudo, porque um dos lados do ângulo ficou por baixo da régua. Tá? Outro exercício que muitas vezes, né, em alguns livros, pede para usar o transferidor, né, e classificar os ponteiros do relógio. Eu prefiro que eu sempre utilize o raciocínio lógico, porque o raciocínio lógico, né, se aplica em vestibular, em concurso, que não pode usar os objetos para medir. Então, no caso aqui, ó, relembrando vocês, né, tem essa aula no canal, aqui eu tenho o quê? Essa abertura aqui, ó, entre um número e o outro, é igual a 30 graus. Então, como aqui eu tenho 1, 2, 3 desse espaço, eu tenho um ângulo o quê? De 90 graus, tá? Um ângulo de 90 graus que eu poderia ter feito aqui, determinado ele colocando esse símbolo, que é um ângulo de 90 graus, símbolo do ângulo reto, né? Como que eu classifico esse ângulo? Em ângulo reto. Qual é o horário aqui? Pode ser 3 horas, né? Ou 15 horas, tá? Sei que aqui está indicando 3 horas. Então, e aqui, 6 horas da tarde, né? Ou 18 horas, ou 6 horas da manhã, no caso, né? 6 horas ou 18 horas. Ora, o que acontece? A medida aqui é igual a 180 graus. Que ângulo é esse? Ângulo raso. Mesma coisa aqui, ó. Esse pedacinho aqui eu tenho quanto? 30 graus. Com 30 graus, eu tenho 60 graus. É o que? Menor que 90 graus, então indica que esse ângulo é um ângulo agudo. Ele é um ângulo agudo, e qual horário aqui? Poderia esse horário ser 10 horas ou 22 horas, tá? Teria esse ângulo aqui formado, nesses dois horários. Aqui, né, vamos indicar, até aumentar aqui para mostrar que essa é a reta o quê? Do minutos e daqui da hora. Então, aqui eu tenho o quê? 5 horas, não é isso? 5 horas, eu tenho espaço 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 30, né? 5 vezes 30, 150. Então, aqui eu tenho um ângulo de 150 graus. E a classificação é um ângulo obtuso. E horário, qual horário? 5 horas ou 17 horas. Correto? E, para finalizar, posso, né, dar uma dica para vocês, deixar uma dica, que eu não precisava não só tem uma régua, né? Qualquer objeto que tenha 90 graus, você pode usar para classificar ângulo, quando não pede para determinar suas medidas. Nesse caso, eu utilizei aqui uma folha sulfite, ó, pode ver que a borda da folha sulfite, né? Ó, um ângulo reto acompanha a borda da folha sulfite, acompanha a borda do esquadro, tá? E o ângulo agudo aqui, no caso, um dos lados ficou o quê? Por baixo da folha sulfite e aqui também por baixo do esquadro. Como a régua já expliquei acima, mesma coisa a folha sulfite, ó, ficou maior que 90 graus, porque está distante de uma borda, do lado de uma borda da folha sulfite e do outro também do esquadro. Pessoal, espero aí, marque gostei e acompanhe a gente no canal, que sempre estará produzindo algumas dicas para facilitar e resolução de exercício em matemática. Porque matemática não é difícil, muitas vezes é o professor que complica o próprio aluno que se confunde na hora de resolver. Um abraço para você.